30 horas de interdição à rodovia dos Tamoios foi liberada. O André Luiz Rosa sobrevoa a rodovia. Fala, André. Oi, Rogério, boa tarde para você. A gente está sobrevoando o trecho de São José dos Campos e ela estava interditada no trecho de Serra. O pessoal até conseguia fazer a viagem entre São José, Paraibuna, mas quem precisava descer a serra, sentido Caraguatatuba, ou subir de volta, não conseguia, justamente por causa da interdição, que foi para prevenir eventuais incidentes por causa da chuva que acumulou muito nos últimos dias no trecho de serra da rodovia dos Tamoios. Chegou a ter queda de barreira, mas ninguém ficou ferido. A situação agora é bastante tranquila, tanto no sentido Caraguatatuba como no sentido São José dos Campos, e hoje não voltou a chover consideravelmente no trecho de serra da rodovia dos Tamoios. Olhando no sentido horizonte aqui da imagem do Vancop, a gente consegue observar as montanhas, né? E mais à frente tem a Serra do Mar, justamente no trecho onde choveu bastante e a Tamoios acabou ficando interditada. A gente vê muitas nuvens, mas o bom é que tem bastante sol nesse momento e não tem previsão de chuva forte nessas próximas horas, então é uma boa notícia, já que a Tamoios ela fica interditada quando o acumulado chega a 100 milímetros ou ultrapassa isso em 72 horas. Rogério, com você. Esse solzinho ajuda aí a secar um pouco as encostas, né? Porque justamente o peso ali que vai se formando na mata, nas encostas perto da estrada, que ajuda nessa precaução de fazer a interdição da rodovia. E assim que a Tamoios foi liberada, nós conversamos com o gerente de operações da rodovia para entender melhor os motivos de tanto tempo de interdição. Uma condição preventiva que a concessionária implantou com 5 estações meteorológicas que te dão o acúmulo de chuva nas últimas horas. E associado às previsões que a gente também faz acompanhamento de diversos sites, de diversas estações do estado, inclusive da Defesa Civil que nos informa, você tem condição de avaliar a quantidade de chuva que ainda tem para cair e mais as chuvas que já caíram. Então você tem condição tranquila em afirmar que a rodovia pode ter problema. Nós encerramos ontem com 149 milímetros de chuva acumulada, né, no período. E isso é um fator causador, né? Esse peso, essa umidade, ela tende a causar um desastre, né? Então, antes que aconteça, você tem as informações e tem a condição de afirmar que o momento de fechar a rodovia chegou. Tem em Caraguatatuba, 2 famílias, por exemplo, continuam desalojadas. E geralmente quando chove bastante, o litoral norte começa a sofrer com isso, a gente começa a receber muita mensagem a respeito de todas as cidades. Mas em Caraguatatuba, um dos bairros da cidade foi um dos mais atingidos nesse período das últimas horas, com bastante chuva. Então a gente vai para lá ao vivo conversar com o Pedro Melo. Ô Pedro, ontem no jornal a gente já falou aqui que tinha chovido muito, né, de domingo para segunda. E aí depois voltou a chover mais até hoje e aí causou estragos para o pessoal, né? Exatamente, Elisa. Muito boa tarde para vocês. Agora o sol saiu, mas está aquele sol ardido, que a gente costuma dizer que é o sol de chuva. Ou seja, no final da tarde pode ser que tenha aquela pancada de chuva, mas aí é uma pancada um pouco mais isolada, nada daquela água contínua, né? Chuva constante. A gente ficou sabendo aqui, de acordo com a Defesa Civil, que choveu 188 milímetros em 12 horas nessa madrugada de segunda-feira, o que é equivalente a 60% do esperado para o mês, né? Ou seja, dá cerca de quase 20 dias de chuva, ou seja, é muita coisa mesmo. Até por isso, esses dados aí de pessoas que estão desabrigadas ainda, são 2 famílias, e a gente está aqui na Tabatinga porque hoje, ainda assim, para entrar aqui no bairro, a gente consegue ver que há um ponto de alagamento no acesso ao bairro. Os carros estão passando, a gente registrou essas imagens, o Fernando Alves gravou logo cedo, quando a gente estava chegando aqui no bairro, e uma escola, que inclusive é Pedro João de Oliveira, no período da manhã as aulas foram suspensas, uma escola de ensino fundamental, essas aulas foram suspensas por uma precaução, por conta dos alunos que para acessar a escola não iriam conseguir, uma vez que os ônibus não estavam entrando no bairro, hoje cedo ainda estava chovendo bastante, e aí até por isso os ônibus não estavam acessando o bairro, ou seja, não tinha condições nenhuma de deixar tantos funcionários, professores, quanto os alunos ali na beira da estrada, tendo que enfrentar esse alagamento para poder acessar a escola. Então foram suspensas as aulas, mas agora, para o
período da tarde, inclusive os ônibus estão entrando no bairro e vai ter aula normalmente na escola Pedro João de Oliveira. Eu estou com o coordenador da Defesa Civil, Campos Júnior, aqui comigo, que vai conversar com a gente para passar um panorama agora de como é que está a situação. Então, são 2 famílias desabrigadas e tem ainda pontos alarmantes aqui na cidade. Como é que está a situação? Existem alguns pontos de alagamento, né? A drenagem é bastante difícil, porque mesmo tendo sido feitas as limpezas preventivas, né, pela Secretaria de Serviços Públicos, mas essa chuva toda traz para as valas, para a drenagem, muito do lixo que é jogado na rua, móveis, né, sofás, essas coisas que a gente já lamentavelmente ainda vê. A gente volta ao normal aos poucos, as aulas vão voltando, as linhas de ônibus retornando, mas a gente continua com os olhos, nós da Defesa Civil e de toda a Prefeitura, para as áreas de risco de escorregamento, porque as encostas ainda estão bastante encharcadas, o acumulado de chuvas ainda é bastante significativo, razão pela qual o status no plano preventivo de defesa civil ainda é de atenção, ou seja, estamos monitorando, vistoriando as áreas de risco de escorregamento e pedimos para as pessoas que moram nessas áreas ou que têm proximidade e contato, que sejam atentas com um sinal de escorregamento com mais chuvas. Precisou, liga para o número da Defesa Civil, né? Exatamente, a ligação para a Defesa Civil é o start de uma ação, mas é preciso que as próprias pessoas saibam onde elas estão morando, as condições, né, a sua vizinhança, o seu entorno. Essa é a razão da gente ter procurado conversar com as pessoas durante todo o ano para preparar para esses momentos. Araguá, mais precisamente do bairro da Tabatinga, mas quando começa a chover a gente recebe mensagem de todo canto e não foi diferente, então veja aí tudo que chegou para a gente do litoral norte. Pelo aplicativo Vanguarda Repórter, recebemos imagens de outros pontos de alagamento em Caraguatatuba. Esse é o bairro Massaguaçu ontem à noite. Em Ilhabela, vários locais também ficaram cheios de água, como o bairro do Reino e as ruas do Perequê. Em São Sebastião, foi o bairro Porto Grande que enfrentou alagamentos. Ontem choveu o esperado para 15 dias na cidade, mais de 100 milímetros. Chuva que ainda coloca em risco a rodovia Rio Santos. Neste trecho da Praia da Enseada, uma erosão está tomando parte da pista. Hoje, o nosso produtor Rafael Rodrigues esteve no local acompanhando a situação. Vocês podem ver lá no fundo o buraco bem grande e tem uma adutora ali no canto, onde ela corre o risco de se romper, estourar. E essa adutora ela leva a água todinha para o centro de São Sebastião. O trânsito no trecho segue em sistema pare-siga e equipes da Sabesp estão no local fazendo reparos. A previsão de 3, 4 dias é uma obra difícil. Você viu que tem muita rocha no local que tem que ser removida para poder fazer o assentamento. Mas nós estamos aí com uma força-tarefa especial para que conseguimos mudar essa adutora o mais rápido possível. Que situação, né? E a Rio Santos é estreita nesse trecho, muito cheio de curvas. Aí a Operação Pare-Siga ali fica realmente bem complicado para o trânsito. Né? Então esse trecho da Enseada, por enquanto, não tem previsão para liberação total. No distrito de Quiririm, aqui em Taubaté, reclama que o distrito deixou de ser tranquilo, né? Deixou de ser um lugar sossegado. Os furtos têm assustado os comerciantes e os moradores estão com medo de sair de casa. Na semana passada, o Leonardo levou um susto ao chegar para trabalhar. A porta lateral do restaurante amanheceu arrombada. As câmeras de monitoramento registraram o furto. Primeiro, o homem dá uma olhada no restaurante. Depois, ele pega uma pedra no vaso e vai para a lateral do estabelecimento. Ele estoura a porta da cozinha e vai direto para o caixa. Praticamente o que tinha lá no fundo, na parte da pizzaria de ingredientes, a gente perdeu tudo. Porque mesmo eles não tendo sucesso em levar tudo que eles conseguiram pegar na hora, né? A gente acabou descartando porque encheu de sangue, bagunçaram e não teve como, né? E fica um prejuízo grande, né? Além das portas, todo o material que eu tinha lá, a matéria-prima, foi perdido. As câmeras que registraram tudo ajudaram a prender o ladrão, mas esse não foi um caso isolado. Os furtos aumentaram no Quiririm e nos bairros vizinhos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, em janeiro do ano passado, foram 30 furtos. Esse ano subiu para 41. Também aumentaram os roubos de veículos. No ano passado, foi apenas 1 em janeiro. Esse ano chegou a 7 o número de carros roubados. Foi o caso dessa mulher que ficou com medo de se identificar na entrevista. Ela e o marido foram rendidos e tiveram o carro roubado na porta de casa. Nós estávamos indo do médico e passamos no supermercado e quando estávamos entrando em casa fomos abordados por 2 rapazes. Pediram a chave do carro. Meu marido não entendia, falei, bem, a chave.
Aí ele está no contato. Quando ele for estar no contato, o outro rapaz, a mão armada, os dois. Aí o outro, vamos, né? E deu a ré e bateu num carro que estava passando, da minha vizinha. E deu a ré e saiu disparada, né? Apesar do aumento nos roubos de veículos e furtos, alguns índices tiveram queda. Os dados da polícia apontam redução no número de roubos aqui nessa região que abrange o Quiririm. Os casos passaram de 11 em janeiro do ano passado para 4 esse ano. Mesmo assim, ainda é um crime que preocupa. Esse empresário, que o diga, com medo, também não quis mostrar o rosto. Ele perdeu o sossego depois que os bandidos assaltaram a padaria da família. De 2 anos foi a primeira vez que a gente foi assaltados. Eu com a minha esposinha estava lá no fundo da padaria e as 2 funcionárias estavam na frente. Uma entrou para usar o banheiro. Quando os 2 indivíduos entraram com o rosto coberto e assaltaram o cliente e pediram para que a menina saísse para fora e assaltaram o caixa. Para tentar evitar novos casos, o proprietário vai instalar câmeras no comércio. Já era para ter colocado, na verdade, né? Já era para ter gastado com isso. Só que agora eu vou ter que gastar mesmo, não tem como adiar mais para frente. A população e os comerciantes cobram reforço na segurança. Eu acredito que ronda, né, com mais frequência, já traz uma segurança para a gente e pode estar afastando, né, algum suspeito que esteja sondando, né, aqui o bairro. O que precisa mesmo é assim, mais a ronda policial não passa. E quando você chama, eles demoram para vir também. A Polícia Militar diz que faz rondas no Quiririm e que vai se reunir com os moradores para implantar o projeto Vizinhança Solidária no bairro. No final do ano passado, fizemos 2 reuniões com aquela população local, só que a gente não teve muito sucesso na adesão. Porém, agora no mês de março já está marcada uma nova reunião para a gente tentar ali, né, trazer ali os aspectos de segurança para aquela população, mostrar o que nós estamos realizando e trazer sugestões também para trabalhar em parceria, comunidade e Polícia Militar. Bom, a Polícia Militar gravou a entrevista e aí a nossa produção conversou por telefone com a Polícia Civil. Quem falou foi o delegado seccional de Taubaté, Dr. José Antônio Gonçalves, que confirmou, na verdade, que reconheceu que houve mesmo uma oscilação dos crimes em janeiro, mas informou que em fevereiro teve queda. A polícia acredita que esses índices de violência diminuem nos próximos meses e, claro, sem sombra de dúvida, esse também. Destaque do G1 da Vanguarda. A PM no Vale do Paraíba tem novo comando, quem assume é José Eduardo Stanelles, o comandante anterior ficou no cargo menos de 9 meses. O novo comandante assumiu ontem, tem 54 anos, é de Ribeirão Preto, atuou no Corpo de Bombeiros por mais de 20 anos e vai comandar um efetivo de mais de 3.000 policiais na região. Os detalhes você confere no G1 da Vanguarda. Guarda de volta, a gente conversa, então tenta conversar de novo com o André Luiz Rosa, que está no Vancop, que vai trazer as informações para a gente a respeito das áreas de risco em São José dos Campos e se há algum local na cidade, André, que está sendo monitorado neste momento pela Prefeitura. Oi, Elisa, vamos lá. Segundo a Prefeitura de São José dos Campos, 55 áreas de risco estão sendo monitoradas em São José dos Campos. Entre essa área está essa que nós estamos sobrevoando e mostrando para vocês, que é a do Rio Comprido, que fica bem no limite entre Jacareí e São José dos Campos. Tem um aterro ilegal no bairro Chácaras Reunidas, que é o bairro próximo aqui ao Rio Comprido, na zona sul de São José dos Campos. Então é possível acontecer deslizamento se chover muito forte aqui. Então é uma área que está sendo monitorada. À esquerda do vídeo a gente observa várias casas que estão numa área de encosta, uma área que é monitorada constantemente pela Defesa Civil. O bairro do Buquirinha, na zona norte de São José dos Campos, é uma outra área de risco, né? Muitas áreas ali estão em áreas sujeitas a escorregamento e, por causa da topografia, essas áreas também são bastante vulneráveis. Então tem risco de inundação também muito próximo daquela região do rio Buquira, que corta a zona norte de São José dos Campos. Choveu bastante nas últimas horas, desde domingo, então o rio Buquira também é um lugar que costuma ser constantemente analisado pelas equipes da Defesa Civil. Nas últimas horas, segundo a Prefeitura de São José dos Campos, não foram registradas ocorrências nessas áreas que estão sendo monitoradas. A Prefeitura informou que as pessoas que moram nas áreas consideradas de risco recebem treinamento sobre como agir em situações de emergência. Voltamos ao estúdio. Especialmente em identificar
que estão passando por uma situação de emergência, já choveu muito, estão se sentindo inseguros, então a prefeitura passa esse tipo de treinamento para esses moradores que vivem nessas áreas de risco para que possam chamar o quanto antes a Defesa Civil. Só reforçando, em São José dos Campos, as áreas que mais apresentam locais de risco são as zonas sul e norte de São José, mas ainda mais o lado norte, que o André Luiz Rosa acabou de citar, do bairro municipal, está com as atividades suspensas e é de se esperar porque o motivo deixa qualquer um com medo. A unidade foi fechada por causa do aparecimento de escorpiões. Os brinquedos do parquinho estavam parados e os corredores vazios. Deu para ver que as crianças nem passaram por aqui hoje. As aulas na creche do Educa Mais do Parque dos Sinos estão suspensas desde ontem por causa de escorpiões. Desde o início das aulas, no mês passado, foram encontrados pelo menos 3 escorpiões na escola. A maior parte estava aqui, nessa área de lazer, onde ficam as crianças que têm de 4 meses a 3 anos de idade. Nem as telas de proteção nas janelas e nas galerias de água conseguiram impedir a entrada dos animais. Com a escola vazia, a prefeitura vai reforçar a vedação e contratou uma empresa para fazer a limpeza do local. Essas medidas requerem correções estruturais, embora pequenas, mas elas exigem a suspensão por um pequeno período das atividades para que esses trabalhos possam ser feitos de corrigir frestas, tapar buracos existentes e corrigir tampas de passagem de galerias de pluviais. Os 33 alunos foram transferidos temporariamente para outras creches. Primeiro nós fizemos um levantamento do endereço de cada criança. Ontem nós atendemos todos os pais, né, levando em conta o endereço, mas também a logística já dessa família, né? Então todos os alunos foi direcionado para outras unidades próximas. Só que essa mudança está causando problemas para alguns pais. O Noah faltou a aula hoje. Ele faz o transporte da van e agora a van não tem como mais ir até esse local que eles disponibilizaram. E aí a gente que tem que estar indo buscar e eu trabalho, não consigo tá fazendo esse tipo de acompanhamento. O município não fornece van para os alunos, né? A van contratada aqui são vans particulares. Toda a rede municipal é disponibilizado passe escolar gratuito. A mãe pode se dirigir à secretaria da unidade escolar, solicitar o impresso, cumprindo todos os requisitos, ela tem direito ao passe. Qualquer pai ficaria agoniado de imaginar que um filho está estudando num lugar com escorpião ou enfrentando outros problemas, né? A previsão da prefeitura é que os serviços nesta creche de Jacareí terminem em 30... Aqui, olha só que legal, são 31 vagas para o time do emprego, que é aquele programa que dá treinamento para ajudar as pessoas a voltarem para o mercado de trabalho. Para participar, é preciso ter pelo menos 16 anos de idade. As inscrições vão até o dia 22 de março e devem ser feitas no Pátio de Pinda, que é nesse endereço aí que vocês estão vendo, olha, Avenida Albuquerque Lins, no bairro São Benedito, e as aulas já começam no fim desse mês. Vamos voltar ao Vancop com o André Luiz Rosa. André, está sobrevoando a rodovia Presidente Dutra, o movimento como é que está agora aí? Oi, Branche, a gente sobrevoa nesse momento o trecho de São José dos Campos, movimento bastante tranquilo agora para o motorista que vai pegar a estrada. Esse aqui é o ponto mais ou menos próximo do distrito de Eugênio de Melo, próximo da região da GM, então trânsito tranquilo tanto na pista sentido São Paulo, à direita do vídeo, como à esquerda do vídeo, que é sentido Rio de Janeiro. Para o motorista que vai para a capital, ontem teve um monte de problema por causa do alagamento na Marginal Tietê. Hoje a situação é tranquila, tem congestionamento por lá, mas por causa do excesso de veículos. Então hoje quem for pegar a Dutra aqui na região e precisar seguir a viagem, não vai encontrar nenhum problema. Em Taubaté é com a Thalita França, vamos saber que reclamação é essa. Boa tarde, Thalita. Ô, Rogério, boa tarde. Que chato a gente já começar os assuntos aqui de Taubaté com uma reclamação, né? Mas não tem jeito. A falta de manutenção em uma quadra no bairro Comerciários 2, que fica aqui mesmo em Taubaté, é motivo, sim, de muita reclamação dos moradores, principalmente das crianças e dos adolescentes que estão pedindo que o espaço seja reformado. Esse é o único jogador que se arrisca a entrar em campo por aqui. É que desse jeito fica difícil jogar bola. A quadra de areia tá mais parecendo uma piscina. Sem condições nenhuma o pessoal tá brincando aqui, né? A gente, como os pais, a gente gosta de ter alguma coisa para a criançada estar usufruindo, certo? Porém, nas condições que eles se encontram,
não tem jeito. O mato é outro problema. Os moradores encontraram até aranhas na quadra. Para tentar deixar tudo limpo, organizaram o mutirão. É uma coisa que a prefeitura devia ser feita, né? A gente fez para a gente brincar, porque senão não ia dar pra gente continuar jogando bola aqui constantemente, porque quase todo dia a gente vinha aqui jogar, daí fica ruim por causa que mora toda a água também. Os moradores do bairro Comerciários 2 pedem que a prefeitura arrume uma solução para o problema. Que fosse uma quadra cimentada, com cobertura, e aqui fizesse alguma coisa para poder brincar, alguma coisa do tipo. Aqui do lado de fora da quadra, a situação não é muito diferente, não. Olha só o espaço que foi reservado para a torcida. Para os pais verem as crianças em campo, eles também têm que enfrentar a sujeira e a água acumulada. Tenho meus 2 netinhos que ficam sempre comigo aqui, sempre trago eles aqui no futebol para eles estar vendo, mas ele fala para mim, vô, e essa água? A gente se lamenta até de não ficar constante vendo eles jogando por causa disso que está acontecendo. A iluminação, ou melhor, a falta dela, é mais uma preocupação de quem usa o espaço. É arrumar a iluminação também. E é um espaço que tem como ter lazer para os adultos, para os idosos, como lugar para fazer caminhada ou além de montar outras quadras. A gente procurou a prefeitura para saber o que pode ser feito. E a informação é que a reforma da quadra vai ser feita, mas ainda não há um prazo. Ela vai ser concretada, certo? Vai fazer a demarcação, pintura, alambrado, correção de alambrado, a trave já tem lá, vai ser só recuperada, né? E já pôr em uso nesse período. O período ela vai depender de um processo licitatório, que nós vamos fazer a partir de abril agora, agosto mais ou menos, deve estar saindo já uma data definitiva. Até o final do ano essa quadra já vai estar preparada para os munícipes utilizarem. Depois da nossa reportagem, a Prefeitura fez a limpeza do mato. Sobre a iluminação, a Prefeitura respondeu que está comprando holofotes, fios e cabos e que em breve deve ter luz na quadra, que nós mostramos aí na reportagem. Já sobre a mudança do parquinho para perto da quadra e a construção também de uma área de lazer, a Prefeitura pediu que os moradores, olha só, façam uma solicitação formal por escrito e que levem na Prefeitura. Bom, esse então é um assunto para o nosso calendário. Nós marcamos de voltar lá, vamos voltar no fim do ano. A data escolhida, 27 de novembro, uma quarta-feira. Tem bastante tempo para a Prefeitura arrumar essa... Volta e de volta a Caraguatatuba com o repórter Pedro Melo, que acompanha a situação na cidade depois da chuvarada de ontem, né, Pedro? Exatamente, Rogério. Como eu falei, né, na primeira entrada, 188 milímetros, o que é esperado para 60% do mês, né? Muita quantidade de água. Inclusive, eu conversava ainda há pouco com o coordenador da Defesa Civil que me explicava que uma situação bem atípica e que acaba prejudicando ainda mais essa situação é quando a maré está alta, porque às vezes a maré estando baixa, essa quantidade de água tem para onde escoar, mas a maré estava alta também nessa madrugada de segunda-feira, então a situação ficou ainda pior, principalmente nos bairros que já têm registros de enchente e alagamentos. São 2 famílias que continuam desabrigadas, elas são da região central da cidade. No bairro Getuba teve uma escola que ficou sem aulas, mas essa já está toda normalizada. E aqui no bairro da Tabatinga, que também é um local onde eles têm um pluviômetro, inclusive pluviômetro que registrou essa quantidade de água, né, acima do esperado, né, chega a quase 20 dias de chuva em apenas 12 horas. Então, por enquanto, a situação já começa a voltar ao normal aqui em Caraguá. Eles disseram que o escoamento desses bairros que ainda tem pontos de alagamento está sendo feito, mas que muito importante reforçar aquele pedido para a população. Não só o trabalho preventivo que a Prefeitura tem que fazer, as pessoas também têm que colaborar com relação ao lixo, né? Lixo, entulho, tudo aquilo que a gente joga no lugar impróprio, né? Que acaba indo para as bocas de lobo, para as galerias de água pluvial, e aí isso gera um... Muita gente acaba tendo de passar por dentro d'água, né? A enchente, essa água que invade a casa, você pisa muito na lama e isso tudo significa um risco para a saúde. A gente vai conversar sobre isso agora ao vivo com o Thiago Bezerra. Thiago, quem passa por esse tipo de problema é inevitável, né? Você acaba pisando ali na lama, passando por essa enchente. Pois é, Elis, inevitável, né? Boa tarde para você, para o Abranches, para todo mundo que está acompanhando o Link Vanguarda. E que situação perigosa, né? E tão comum, infelizmente, não só aqui em São José dos Campos, mas em várias cidades aqui da nossa região, que esse tipo de situação vem se repetindo, né? Chove forte, aí acaba vindo a água dos rios, né? Que acaba se levantando, invadindo as casas, a lama também. E você sabia que o pior de tudo não é nem a água, e sim a lama, porque essa lama tem alto poder de infecção, pode trazer com ela
vários tipos de vírus, bactérias, e justamente para tirar as nossas dúvidas, eu vou conversar aqui com a doutora Tereza, que é a coordenadora aqui da Vigilância Epidemiológica de São José dos Campos. Doutora, me conta, quais são as doenças que as pessoas que têm contato com essa água da chuva, com a lama que vem com a chuva também, estão expostas? Boa tarde. Boa tarde. Leptospirose, hepatite tipo A, diarreias de várias causas, né? Então, e além disso, a água parada que advém da chuva pode formar criadouros de mosquito da dengue, da chikungunya, da zika. Então a gente tem que pensar nesse lado também. E essa lama que traz os vírus, as bactérias, é muito importante que a gente tome cuidado com ela, porque ela pode armazenar os vírus e as bactérias por vários dias, né? Sim, é importante, quando a casa for invadida, tirar toda a lama com pá, mas sempre se proteger. Ou bota, ou saco plástico nas mãos, nas pernas, para não entrar em contato, né? Tira com pá e esfrega com vassoura e sabão. E ter cuidado principalmente com os utensílios, as roupas que a gente tem contato, né? Até a água que a gente vai beber é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Sim, e alimentos que ficaram expostos, né? Muitas vezes o alimento fica e aí acaba sendo atingido, porque essa água é uma água que vem junto com o esgoto. Então tem que desprezar todo esse tipo de alimento que teve contato com a água. No caso das pessoas que apresentarem de repente algum sintoma, algum problema relacionado ao contato com a água, com a lama, o que fazer? Procurar sempre a unidade de saúde, né? E contar que ela teve esse contato, porque assim favorece a gente pensar numa doença provocada por enchente. Bom, muito obrigado pelas informações, doutora. Lembrando que algumas das doenças, aliás, uma das doenças mais comuns nessa época do ano, justamente por causa do contato com a água da chuva, é a leptospirose. E aqui em São José dos Campos, no ano passado, a gente teve 15 casos da doença. Esse ano, até fevereiro, são 3. Então, tomar os cuidados necessários, evitar o contato com a água, justamente para a gente não ter esse número elevando cada vez. Com o Vancop, para uma outra região que costuma ter muita enchente quando chove forte, é a região do Rio Buquira, em São José dos Campos, zona norte, né, André? Oi, Abrantes, a gente está sobrevoando aqui a área do Rio Buquira, que é um rio relativamente curto, ele tem cerca de 45 quilômetros, vem de Monteiro Lobato em direção a São José dos Campos, e ele deságua no Rio Paraíba, que fica ali na região, ali próximo ao acesso aquela estrada que vai para o Luso, por exemplo, ele fica bem escondidinho. Então, o Rio Buquira, ele está um pouco acima, mas dentro do que o DAE, né, que é o Departamento de Águas e Energia Elétrica, previa. Ele está a cerca de 2 metros e 65 centímetros. O DAE está monitorando todos os rios aqui da região, então reforçando, nenhum rio está muito acima do nível. Claro que com as chuvas dos últimos dias, eles tendem a aumentar bastante o volume, mas a situação é relativamente tranquila assim para esse período agora. Voltamos ao estúdio. A gente está sempre mostrando que basta chover um pouco mais forte. Rios como esse daí que você está vendo agora no ar, o Rio Buquira, fica ali, ó, na lâmina de ultrapassar o leito e invadir as casas mais próximas. Então, todo cuidado é necessário para que isso seja evitado. Falar de esporte, o time de basquete de São José foi ontem até Joinville jogar contra o Lanterna do NBB, o Novo Basquete Brasil. O time de lá estava 14 jogos sem vencer. Nos últimos segundos de jogo, o placar estava empatado, 84-84. E no último segundo, o que aconteceu? O Joinville fez uma cesta de 3 pontos. Final, Joinville 87, São José 84, no último segundo mesmo, viu, Abrantes? Puxa vida, que pena, hein? Logo contra o último colocado, São José. Mas ó, São José está melhor que o Joinville na tabela e a gente espera que continue assim. E quem sabe atinja o seu objetivo, que é ficar lá pelo 6º lugar e ficar melhor para os playoffs. Procurando ajuda contra o vício em álcool e drogas em Taubaté. A gente sabe que não é. A gente imagina que não deva ser, né, uma situação fácil, nem para quem enfrenta esse problema, nem para a família. Aumentaram os atendimentos no CAPES, que é aquele centro de atenção psicossocial que faz um atendimento gratuito. Bom, Bruno Pellegrini está aqui com a gente já e vai falar ao vivo, né, sobre isso. Bruno, boa tarde para você. Exatamente, boa tarde para você, Thalita, para todo mundo acompanhando o Link Vanguarda. Olha, são 3 unidades do CAPES aqui em Taubaté. Nós estamos numa das unidades, esse aqui é feito 24 horas o atendimento ao público. Em 2013, o número de pessoas atendidas foi de aproximadamente 3.500 pessoas. No ano passado inteiro, esse número saltou para 23 mil pessoas. Vou conversar aqui com a Roberta, vai dar os detalhes para a gente.
acredito que tem uma somatória de fatores, né? O aumento, a expansão do serviço, mas também talvez o aumento dos problemas sociais, o que levou a esse grande aumento que a gente está constatando aí? Olha, eu acredito que foi o aumento das duas partes, tanto do problema da problemática social, né? E o aumento do consumo de substância psicoativa, como também a modificação do serviço. Em 2014, o serviço passou a ser 24 horas. Com isso, nós dobramos a equipe multidisciplinar que está aqui atendendo, né, a população, e também passamos a divulgar muito mais o serviço, né? Eu acho que isso também auxiliou muito. Além disso, aumentamos os grupos gradativamente, principalmente em relação ao consumo de tabaco, porque aqui no CAPS-AD nós temos também o tratamento para o tabaco. Então, nós temos o tratamento para todas as substâncias psicoativas, no geral mesmo. Quem quiser procurar essa unidade que é 24 horas, precisa agendar ou não? É só chegar aqui na Juca Esteves, onde fica o CAP? É só chegar. O acolhimento é feito imediatamente, tem uma equipe multiprofissional à disposição. Não precisa agendamento nem encaminhamento. Só para destacar alguns dos serviços oferecidos. Olha, nós temos grupos psicoterapêuticos, nós temos aqui profissionais como terapeuta ocupacional, psicóloga, psiquiatra, médico clínico geral, é uma equipe bem multiprofissional. Tá certo, então agradeço, obrigado pela sua participação. Tá aí um grande aumento na procura e também na expansão desse serviço que funciona aqui na Juca Esteves. Lembrando que o atendimento é 24 horas. Sabe que todo dia é dia de cuidar da saúde, só que especialmente em março, a gente costuma falar mais sobre as mulheres, dia 8 de março, dia da mulher, então o mês acaba sendo das mulheres. Enquanto nos homens o câncer que mais mata é o de próstata, nas mulheres é o de mama, e esses são dados do Ministério da Saúde. Vamos dar uma olhada nesses números. Olha, em São José dos Campos houve um aumento aí de 2017 para 2018 de 57 casos para 67, o que significa um aumento de 15%. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente já imagina que são quase 70 famílias que perderam uma mãe, uma filha, um tio, uma avó. Por isso, a importância da prevenção. A Prefeitura de São José dos Campos está fazendo nesta semana vários exames preventivos nas unidades da saúde. Vamos então a uma unidade conversar com a Laurene Santos. Primeiro, para saber quem ficar interessado em fazer um desses exames, que não é só para prevenção de câncer de mama, precisa fazer o agendamento ou é só aparecer que já faz na hora? Oi, Elisa, boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o Link Vanguarda. Olha só, nessa campanha dessa semana, a pessoa pode só chegar e fazer o exame, mas fora da campanha ela tem que ficar atenta ali para fazer o agendamento. Quem vai explicar para a gente como é que isso funciona é a Carolina, que é da Secretaria de Saúde. Carolina, como funciona nessa campanha? As pessoas chegam e têm acesso a esses exames? Isso, nessa semana das mulheres, né, em relação à saúde da mulher, podem chegar nas unidades para coletar o preventivo, livre demanda, não precisa de agendamento. O que é importante é que as pessoas respeitem sua área de abrangência. Procure a unidade da qual você já utiliza. E tem alguma restrição, por exemplo, idade ou perfil? Não. Toda mulher que já teve algum tipo de relacionamento sexual, ele pode vir à unidade básica para coletar o preventivo. Também será solicitada a mamografia desta mulher. E também, além desses exames, tem umas atividades extras, né? O que tem aí de bacana para a mulherada aproveitar? São várias unidades, cada um com seu perfil, do seu território. Aqui no Bosque dos Eucaliptos, hoje, terá um salão de beleza para essas mulheres, depois com um coral também para as mulheres. Existem também rodas de conversa sobre nutrição saudável, educação financeira, sobre violência. Então, são vários temas abordados dentro de cada território. E essas palestras foram pensadas para cada área? Como foi esse planejamento? Exatamente. Cada unidade viu a necessidade do seu território e elaborou a programação dessas palestras. Ok, obrigada pelas informações. Então, só reforçando, para quem quiser participar, hoje, a partir das 2 horas aqui na unidade do Bosque dos Eucaliptos, tem essas atividades gratuitas. E, além disso, amanhã tem coleta de exame aqui na parte da manhã. Agora, se você ficou interessada, quiser saber aí o que tem na unidade de saúde mais próxima da sua casa, é só ir até lá ou dar uma ligadinha que você vai ser informado. A gente volta aí para o estúdio. Obrigada, Laurene. Então, para fechar a conta, cuidem-se, mulheres, cuidem-se, por favor, cuidar da saúde. Homens também, abrange. Verdade. Conhecer histórias de jovens que, apesar da pouca idade,
já lideram equipes e empresas. E apesar da responsabilidade, eles contam como superam esse desafio que é diário e como lidam com o preconceito que às vezes aparece. Cara de menino, mas cheio de experiência. O Samuel é gerente de um cinema em São José dos Campos há 3 anos. Quando recebeu a proposta, foi um desafio com muitas incertezas, mas que ele sabia que seria um salto para a carreira. É uma pressão, claro, porque você está exercendo um cargo que você é líder das pessoas, então você é um exemplo, né? Você está dando o exemplo, então, assim, tudo que você faz está sendo observado. Ele conta que já passou algumas situações delicadas com os clientes, mas o Samuel leva isso numa boa. Quando a pessoa bate o olho e vê aquela velha pergunta, você que é o gerente, é você que vai resolver o meu problema, aquela desconfiança, né? Mas assim, você tem que estar preparado para passar por cima disso, né? O que eu falo assim, o preconceito existe em diversos setores do nosso país, infelizmente. Para você passar pelo preconceito, você tem que ter competência, você tem que mostrar que você está ali porque você mereceu. Gente nova, capacitada e ousada. Há 3 anos, o Matheus decidiu investir no e-commerce na área pet. Na época, eram apenas 3 funcionários. Hoje, ele se mudou para um local muito maior e tem 14 pessoas trabalhando com ele. A loja virtual atende o Brasil inteiro. E é dessa sala que esse pessoal trabalha organizando os pedidos dos clientes. Matheus trabalha no mesmo ambiente e acompanha de perto as vendas pelo site. O empresário, que só tem 23 anos, acredita que conquistou o mercado porque estudou muito. Me sinto bem tranquilo, assim, né, nessa posição hoje e acho que com o tempo, assim, as pessoas acabam entendendo a sua capacidade, seu potencial e aí fica bem tranquilo, independente da idade, assim. E a veia empreendedora vem de família. Olha só a irmã do Matheus, já está no mesmo caminho. Muito bom ver que ele está crescendo e poder estar aqui trabalhando com ele. Não é só a vontade de trabalhar, mas é a vontade de poder ajudar ele também, sendo meu irmão. Agregou, então, né? Ah, sim, com certeza. E a gente não tem discussão nem nada, assim, é bem saudável. Essa consultora de recursos humanos afirma que o novo perfil de liderança dentro das empresas é de um funcionário mais jovem, que tenha visão inovadora. As 3 características principais são essas, né? A relação interpessoal, inovação, facilidade com a tecnologia e mudança. O Guilherme só tem 26 anos e lidera uma equipe de 140 pessoas. Um desafio e tanto para o engenheiro civil que se formou há pouco tempo. Guilherme coordena 2 obras na Zona Leste de São José. O convite surgiu agora, mas ele começou como estagiário e passou por alguns setores. Trabalha ao lado de profissionais bem mais velhos que ele, mas isso não é um problema. O relacionamento é de muito respeito, né? Todo mundo me respeita e eu respeito todos, né? Aqui a gente tem um espírito de equipe, né, que a empresa nos oferece, então a relação é muito transparente. O braço direito dele é o Antônio, que tem idade para ser pai do Guilherme. E é mais ou menos assim que funciona essa parceria. A nossa relação é como pai e filho, né? Só que aqui o filho manda no pai, né? Foi boa. Além de toda a pressão que o jovem ainda recebe, ele ainda tem que ter esse jogo de cintura para lidar com os mais velhos. Porque não é todo mundo mais velho que aceita bem os mais jovens mandando. Então tem que ter toda essa inteligência emocional aí dos 2 lados, não é fácil. Eu, no caso, que sou bem mais jovem que você, a gente lida bem, né? Eu aceito Vamos bem, ver, eu tá aceito bom. bem. As mensagens que chegaram na internet, a gente fez essa pergunta, como é que você lida com essa diferença de idade? Aqui o Thiago Cardoso é de São José dos Campos, falou, acho que o mais complicado é quando você é chefiado por alguém mais jovem, porque lidar com pessoas jovens em outros ambientes diferentes do seu, não é tão complicado não. Mas você viu que ele acha meio complicadinho, né? Você vê ele mais velho, né? A Dilsen Fernanda mandou, os jovens têm novas perspectivas, precisamos dar um voto de confiança. Boa, isso aí, acreditando na juventude, a Dilsen. Roseli Martins de Jacareí, trato com naturalidade, Elisa. Com 18 anos, eu já era gerente de uma grande lotérica, jovem com grande responsabilidade. A Regiane também tem um caso desse, ó, ela foi chefe de uma confecção aos 17 anos e fiquei na empresa por 6 anos. Acho que por isso acredito nas pessoas jovens com capacidade. Temos mais comentários. O pessoal gostou do tema, hein, ó. Bombou, o pessoal falou bastante. Alô Almeida disse aqui, ó, idade não quer dizer nada. Muitos jovens mandam melhor que os mais experientes. É que não é uma regra, o mais experiente tem ali a credibilidade do tempo, né, de firma, de empresa, mas os jovens também aparecem aí com novidades. Dá tempo mais uma aqui, a Rosimeire Monteiro de Taubaté.
Na área médica, por exemplo, as pessoas sempre ficam com receio dos mais novos. De viagens, encontra um médico muito novinho. Será que ele tem experiência? Não tem. Mas o menino foi lá, estudou bastante. Ou a médica também estudou bastante para estar lá, né? Valeu a reflexão, né? Boa, boa. A participação do pessoal tem sido bem legal pela internet, né? Sempre engrandecem